O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego é promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes, a saúde, o ambiente e o direito à cidade. Mobilidade significa a forma como as cidades se movimentam, tanto em relação às pessoas, quanto também em relação às cargas. Quando se pergunta para as pessoas por que elas se deslocam da forma como se deslocam, de uma forma bastante nociva, a primeira resposta até automática é: puxa, não tem outra alternativa. Eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um metrô que é lotado, como que eu vou fazer? Houve um crescimento muito grande da frota de automóveis circulando nas cidades e o transporte público coletivo perdeu muito espaço como meio de locomoção, de se movimentar nas cidades. Então o trabalho fica mais caro, o transporte, o frete fica mais caro e ainda por cima causa um impacto no sistema de saúde pública. Então o que nós chamamos a atenção nesse item do programa Cidades Sustentáveis é para que a gente enxergue a mobilidade dentro dessa questão que é global, de qualidade de vida, que tem impacto no sistema de saúde pública e também na própria economia da cidade. Eu acho que a gente está organizando a cidade de um jeito maluco, quando a gente transforma a cidade num deserto, quando não chove, numa piscina, quando chove, num lugar barulhento e estão com uma velocidade de deslocamento inferior à que os bandeirantes tinham no século XVIII. Como é que nós vamos pensar numa mobilidade sustentável? Como é que nós vamos pensar numa mobilidade que não deteriore a qualidade de vida nas cidades? Uma cidade que é congestionada, que não se movimenta bem, ela encarece os seus serviços, encarece o seu transporte e significa também muita perda de tempo de trabalho. A única forma que a gente tem é dizer quanto que a gente está perdendo de dinheiro. Isso pode ser, tem várias moedas de colocar isso. Quanto eu estou pagando a mais de internações, quanto eu estou gastando, perdendo de expectativa de vida e, consequentemente, de produção. Quanto que eu estou perdendo de tempo em congestionamentos intermináveis ou de combustível parado, gasto sem ir para lugar nenhum. O gestor municipal, ele é um dos responsáveis por regular, por fazer a lei, por obrigar os cidadãos a cumprir determinadas regras. Ele tem o poder de influenciar, de sugerir ao legislativo que desenhe leis e que regulamentos que incentivem esse tipo de mobilidade mais consciente. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos: reduzir a necessidade do transporte individual motorizado, promover o transporte coletivo a todos, aumentar a parcela de viagens realizadas em transporte público, a pé ou de bicicleta, desenvolver e manter uma boa infraestrutura para a locomoção de pedestres e pessoas com deficiência, acelerar a mudança para veículos menos poluentes, reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde, desenvolver um plano de mobilidade urbana integrado e sustentável. Vamos analisar alguns objetivos específicos do eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego. Reduzir a necessidade do transporte individual motorizado. Promover o transporte coletivo a todos. A única solução que existe para o transporte nessas cidades é o transporte de massa. Nas megacidades, nas grandes metrópoles, é fundamental que a gente invista no transporte ferroviário, no metrô, nos trens. Nas cidades onde não há condição de fazer esse investimento no transporte público de massa, você precisa avançar na forma de utilização dos ônibus. E hoje existem os corredores exclusivos, os BRTs. Ninguém pode fazer nenhum discurso contra o uso do automóvel, porque se alguns têm direito, todos têm direito. Agora, por outro lado, as cidades não comportam. Existe a necessidade de uma integração entre
a gestão entre as diferentes esferas para que tenha oferta de outros tipos de transporte. Aumentar a parcela de viagens realizadas em transporte público, a pé ou de bicicleta. O transporte público hoje impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque elas gastam muito tempo presas nesse transporte, ou porque ele é de má qualidade, ou porque ele é mal formatado, mal gerido, ou porque não existe a integração entre os modais, né? Reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde. Nós já temos outras alternativas de combustível que estão sendo testadas no Rio de Janeiro, o ônibus a hidrogênio, nós podemos resgatar o ônibus elétrico, podemos resgatar inclusive o bonde elétrico, que em muitas cidades europeias foi reintroduzido no sistema viário. Então é fundamental que as prefeituras também liderem, junto às empresas concessionárias, junto ao planejamento de médio e longo prazo, a substituição do combustível, incentivando os combustíveis mais limpos. Desenvolver um plano de mobilidade urbana integrado e sustentável. Ele deve introduzir essa perspectiva do uso do combustível mais limpo também no plano de mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo, que também leva a uma emissão menor, quando as pessoas andam menos de carro e usam transporte coletivo com maior frequência. E, ao mesmo tempo, substituindo também o combustível do transporte coletivo pela matriz mais limpa, ou pela eletricidade, ou pelo etanol, ou pelas novas tecnologias que já estão surgindo. Para o eixo melhor mobilidade e menos tráfego, considere os seguintes indicadores principais. Frota de ônibus acessível para pessoas com deficiência. Acidentes e mortes ligadas ao trânsito. Corredores exclusivos de ônibus. Ciclovias exclusivas. Divisão modal. Orçamento destinado a transporte público e privado. Índice de congestionamentos. Cada indicador tem metas de referência a serem cumpridas. Veja exemplos de algumas metas. Frota de ônibus acessível para pessoas com deficiência. A meta é ter 100% da frota acessível para pessoas com deficiência. A acessibilidade, ela faz parte da forma como a cidade se movimenta. Os portadores de deficiência física, eles precisam ter acesso aos meios de transporte. Uma cidade que chegou a 100% de acessibilidade no transporte coletivo é Uberlândia, em Minas Gerais. Isso significou a inclusão de aproximadamente 10 mil portadores de deficiência no mercado formal de trabalho na cidade de Uberlândia. Implantar com inteligência é pesquisar, ver onde existe a necessidade e que tipo de necessidade, porque as necessidades são diferentes, e fazer um programa que pode ser integrado com a iniciativa privada, por exemplo. Eu preciso reunir todos os esforços possíveis para promover o transporte para aquele cidadão. Acidentes e mortes no trânsito. Cada caso tem uma meta específica. Consulte o GPS. Nós temos que avançar muito nesse sentido, na educação cidadã, com maior rigorosidade na hora de emitir cartas de motorista, uma atenção especial à educação, à compreensão do valor da vida, quer dizer que os automóveis eles são responsáveis por um alto índice de mortalidade e também de sequelas, de doenças que as pessoas precisam conviver o resto da vida. E isso se dá por uma ação principalmente na área de educação. Um prefeito poderia montar um plano de médio prazo, esquecer aquela questão que pode ser que daqui 4 anos ele não é mais o prefeito, mas deixar como legado da sua legislatura um programa de educação em escolas públicas. Corredores exclusivos de ônibus. A meta é implantar corredores nas avenidas com 3 ou mais faixas de tráfego por sentido. Orçamento destinado a transporte público e privado. A meta é destinar 100% dos recursos públicos da área para a melhoria do transporte público. Índice de congestionamentos. A meta é implementar metodologia de medição dos congestionamentos e reduzir em 50% até 2016. Consulte o GPS para conhecer todos os indicadores e saber como cumprir as metas. Um bom exemplo é o que acontece no Rio de Janeiro. O corredor BRT reduziu em 50% o tempo entre Santa Cruz e Barra da Tijuca. Para cidades até 300 mil habitantes, nós temos uma experiência bastante interessante em Rio Branco, no Acre.
que já fez o seu plano de mobilidade em 2007, ampliou muito o uso das bicicletas, é a cidade brasileira que tem a maior relação ciclovias per capita, tem 160 quilômetros de ciclovias para 300 mil habitantes, melhorou as condições de mobilidade na cidade, diminuiu as emissões e ainda se reaproveitou, se requalificou uma série de áreas da cidade, de parques lineares, etc., que estão interligados através das ciclovias. Um exemplo muito importante para cidades com já características de metrópole, de região metropolitana, foi o plano de mobilidade realizado em Lyon, na França, que juntou 55 municípios, integrando as hidrovias, o transporte pelos rios, integrou as ferrovias, as rodovias, o transporte público rodoviário e as ciclovias também. Nós temos assistido nos últimos anos uma reivindicação crescente em muitas cidades do Brasil e do mundo para que haja melhores condições para o uso da bicicleta como meio de transporte. E a melhor forma de garantir o uso desse transporte, que é limpo, não causa impacto ambiental, que faz bem para a saúde das pessoas que o utilizam, é garantir a segurança dos ciclistas. O gestor público ele precisa elaborar um diagnóstico para ver como é que a cidade se movimenta. Qual o percentual da população anda de ônibus, anda de carro, anda de metrô, anda de bicicleta, e como é que se movimenta o transporte de carga na cidade também. A partir daí você tem um quadro dos vários modos de transporte que são utilizados na cidade e como é que esses modos eles precisam e podem se integrar. Essa divisão modal ela precisa ser primeiro analisada e depois, com o olhar do gestor que está olhando para o curto, médio e longo prazo, perceber as tendências que estão postas e tentar inclusive mudar essas tendências quando a gente conseguir enxergar que se prevalecer o incentivo ao transporte individual, nós vamos ficar cada vez mais congestionados, cada vez mais poluídos. Como é que a gente reverte isso? Consulte o GPS e conheça outros exemplos de boas práticas.